Bom, não queremos ser pessimistas, mas o cenário é preocupante, né? Eu acho preocupante. É interessante, eu queria já contar aqui algumas participações de algumas pessoas. Aqui o Cláudio Mendes Carvalho, de Ibirité. Como é que a Justiça tem agido para conter isso? Tá? Aqui a sua pergunta, nós vamos levar ela aqui no momento propício, Paulo. E Sônia Camargo, em Contagem. Olá, bacana o programa falando sobre justiceiro. Eu não dou meu voto a favor, pois temos que deixar a justiça ser feita. Bom, eu queria, no primeiro momento aqui, levar aqui a pergunta agora um pouco para o William, para trazer ele para aqui na nossa conversa. William, quando as pessoas falam assim, olha, em questão da justiça, realmente agir nisso, ou seja, aproveitando a pergunta aqui do Cláudio, como a justiça tem agido para conter isso, vamos levar então em caso da lei, até que ponto as pessoas podem fazer justiça com as próprias mãos? Eles acham que pode. Ou seja, até que ponto realmente a lei permite algum tipo de atitude? Fernando, vou te dar algum exemplo. Nós acompanhamos há 10 anos atrás aquele massacre de Felisburgo. O que nós tivemos de lá para cá? Julgamento de 4 pessoas, que inclusive saíram condenadas. A condenação maior foi 3 semanas atrás, com 102 anos, né, para o jagunço. O principal executor saiu com condenação e todos 4 saíram pela porta da frente. O que indignou as pessoas? Falei, como é que ele pôde sair pela porta da frente? Não aplicou a justiça? Né? O que a gente acha desse contexto todo? Né? Que o próprio Estado, e eu concordo com a fala do Rudá e do professor, o próprio Estado, através do Poder Judiciário, né, do Executivo, o Executivo está perdido, no meu entendimento. Né? As novas manifestações que estão na rua, a polícia não dá conta de acompanhar. Ou tratam aquilo como, né, e a população acompanha, como bandidos, se são presos, né? E o Poder Judiciário é moroso, não dá a resposta adequada àquilo. Aí vai falar assim, William, mas tem que mudar a lei. Olha, então a justiça não tem conseguido de lei, não está conseguindo dar respostas concretas àquilo que a população... Agora, só para responder um pouco aqui, qual o limite? Eu não tô, não, tem uma coisa, não estou justificando isso para poder justificar a existência das milícias, não. Pelo contrário, elas existem. Aqui em Minas Gerais, vocês lembram na década de 80, por exemplo, de 90, nós tivemos aqui o Esquadrão Torniquete. Não tinha um negócio de rosa? Né? Também? Tinha. O Esquadrão das Rosas? Isso, exatamente. Isso. Então foram milícias organizadas e armadas e se dissemina para o Brasil todo e que tem consequências. Então o povo está intolerante para isso. Não estou querendo que justificar, viu, Rudá? Pode fazer a crítica que você quiser fazer, o professor também. Não estou querendo justificar, né? Eu estou querendo só realçar a ausência do Estado que não acompanha a sociedade como está. Por exemplo, na última manifestação que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, nós acompanhamos o caso do Douglas, que foi a primeira vítima que tivemos. Nós estamos acompanhando. Do viaduto. Por incrível que pareça. E aqui perto. Né? Primeiramente, tentaram imputar ele que ele era marginal, é trabalhador. Não era. Né? Tentaram imputar ele que mexia com droga. Não era. Nós fomos procurados pela mãe dele, a dona Neide, que eu assustei. E depois nós pegamos todo o aparato que foi feito, inclusive atrapalhado que foi feito pela polícia, identificamos 4 horários diferentes da morte dele. Até o laudo saiu do Instituto Médico Legal, né? Ele saiu rápido demais e quando saiu, deu a entender que ele morreu no dia seguinte, às 6 horas da manhã, porque o corpo foi aberto, né? A partir das 12 horas do ml para poder fazer as investigações da causa da morte dele. E o que leva as pessoas nisso? Não é nada de ação, e a própria Neide falou assim, William, não quero nada de ação de indenização contra o Estado, porque não vai trazer meu filho de volta. Então, quer dizer, se você deixa isso colocado, como nós vimos na imprensa depois, colocou ele como se fosse uma situação normal, a banalização, né? Aí as pessoas lêem aquilo, mais um bandido que foi morto. A gente sabe que não foi aquilo. Nós vamos pegar esse ponto da banalização e essa situação que vem acontecendo com a gente, eu quero mostrar para todas as pessoas que estão nos assistindo. Olha, a nossa equipe foi ouvir a opinião da população nas ruas. Vamos ver o que eles acham sobre os justiceiros. Assista aí. O que você acha das pessoas que fazem justiça com as próprias mãos? É errado, não pode não. Por quê? Porque se continuar desse jeito, vai acabar, né? O mundo vai se perder. Porque eu acho que a polícia que tem que resolver isso, né? Igual eu escutei no jornal lá, as pessoas prendendo o menino com cadeado no cano ali do ônibus, né? Porque ele roubou uma bicicleta.
Então, assim, se acontecer isso, imagina qualquer pessoa que fizer errado aí, todo mundo vai avançar e não fazer nada. Igual ele falou pro pai, a repórter perguntou se os pais dele sabiam disso, e falou que não, e que ele fica feliz em fazer essa coisa, essa injustiça toda. Então, assim, os jovens estão todos perdidos. O mundo vai acabar desse jeito, né? Muito irreal a realidade da vida, entendeu? Acho que tem que aguardar com a justiça, mesmo que a justiça brasileira fique pendente muitas coisas ainda, entendeu? Só quando a mídia cai em cima é que a justiça funciona, entendeu? Fora isso, fica no esquecimento. Independente de qual for, independente do que aconteceu, a pessoa não deve fazer isso, deve procurar, sei lá, uma polícia, alguma coisa que tá aí para isso, para poder combater esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Você acha que funciona a justiça, a polícia? Será que elas têm alguma atitude? E pior que não, né? Esse que é o problema, pior que não. As pessoas acabam fazendo justiça com as próprias mãos por isso também. O cara vai preso e no outro dia tá solto, então as pessoas ficam revoltadas, né? Então... Bom, eu acredito que não é o melhor, mas o país da forma que está, infelizmente a mentalidade do ser humano hoje é essa. Dá para confiar na justiça? A justiça do Brasil tá aí, ó, essa coisinha, né? Nunca mexe, nunca sai do lugar. Você tem que confiar em Deus, colocar na mão de Deus. A justiça nossa hoje é só Deus, não tem outra justiça não. Olha para você ver a situação que anda acontecendo. E olha, um detalhe, agora aqui no Rio de Janeiro, quando aconteceu essas coisas todas, e eles colocaram no Facebook, naquelas mídias todas, e colocaram assim, os autores que eram, dizendo, justiceiros na tarefa de punir os ladrões, chamaram na terra de Flamengo de patrulheiros. E diz que o novo esporte deles agora é caçar vagabundos e arrebentar os caras. Bandido bom é bandido morto, dizia uma das mensagens da internet, contra o adolescente que foi preso. Afinal, menino de 15 anos, 3 passagens pela polícia por furto, roubo, lesão corporal. Vagabundo tem que ficar assim mesmo. Essa foi ótima. Quem tem pena leva para casa para cuidar, dizia outra. Se a polícia não age, o povo toma atitude. Na questão do assassinato lá pela milícia, estourou a cabeça do cara, show de bola. Ladrão e estuprador tem que morrer mesmo. Olha, no Jornal Extra que mostrou aquela cena, foi o vídeo que mais rápido chegou a 1 milhão de visualizações. As críticas contra a violência foram a metade dos que aplaudiram os justiceiros. Sim. E aí, Rudá, você estava querendo comentar? Não, eu queria comentar, mas fazer uma análise assim, mais distante um pouco dessa realidade. De qualquer maneira, tem uma contradição na fala do justiceiro, né? Se bandido bom é bandido morto, então eles têm que morrer, porque o que eles fizeram foi uma bandidagem. Então, ali o que aconteceu foi o seguinte, sim, eles fizeram um negócio, aí os comentários foram pessoas comentando aplaudindo. o que eles fizeram, não foram eles mesmos. Tá bom, não, mas de qualquer maneira... De qualquer maneira, é uma frase muito comum, né? Pois é, eu estou querendo só fazer uma Quantas vezes a gente ouviu essa história, né? de um lugar comum. O que eu queria comentar é o seguinte, queria fazer uma outra proposta assim, de reflexão sobre o país atual, para tentar, inclusive, a gente encaixar outros fenômenos, né, que tem a ver com isso, não só o linchamento. O que ocorreu depois da redemocratização do país? Nós tivemos uma multiplicidade de entidades, pastorais, trabalhos de igreja, que, de uma certa maneira, fazia o que a gente chama de mediação, né, política. O que quer dizer isso? Eles estavam, se não em todo o país, pelo menos em grande parte das regiões, diretamente com a população. Ou seja, a população sempre teve demanda, sempre sofreu no Brasil e sempre estava angustiada, sempre teve tensa. Mas essas entidades eram como esponjas que, de uma certa maneira, absorviam essas demandas e tentavam transformar em alguma forma de uma pauta, davam um certo cola. E isso facilitava o trabalho, por exemplo, de uma autoridade pública que fosse sincera, honesta, comprometida. Ou seja, eu como prefeito, ou eu como governador, ou ministro, eu tinha algumas entidades... que faziam esse link. Fazer esse link. O que aconteceu nesses últimos 10 anos, ou um pouco mais? Nós tivemos uma ação do governo federal meio que sequestrando esse trabalho de mediação para colocá-los dentro da estrutura do Estado. Ou através de convênios, muitas ONGs, algumas igrejas começaram a fazer trabalhos sociais conveniados com o governo, então terceirizaram o serviço. Ou então você teve entidades que entraram de fato na estrutura do Estado. Eu vou falar com todas as letras, é o caso das centrais sindicais, que hoje comandam fundos de pensão, que compram ações, por exemplo, investem em ações de bancos, de empresas de armas, por exemplo. Esse é o caso do fundo mais importante
de pensão do Brasil, do serviço público. Nós temos definição de secretário do trabalho por central sindical, de Ministério do Trabalho e assim por diante. Então, eles entraram na estrutura de Estado, né? O que parece ser muito democrático criou uma lacuna. É isso que eu estou querendo propor. Entendi. Ou seja, não tem mais como você trazer essa demanda que estava solta, como sempre, mas que ela meio que como uma esponja, como eu disse, ela juntava e facilitava eu identificar um resumo dos problemas. Agora, esse quebra-cabeça está todo desmanchado no Brasil. Ó, não tem mais o que mediação. você está querendo dizer, então, é o seguinte, existia um intermediário legítimo. Isso. Exatamente. Porque existia uma motivação honesta, um amor ao próximo, querer fazer algo pelo social, mudar e transformar o país socialmente, e que, de repente, essa organização que existia de intermediário, ela perdeu a legitimidade. Exatamente. Acabou o contato, a intermediação entre o governo e o povo. Agora vamos somar um outro elemento aí. Esse é um fundamental. Agora soma o fato de que nesse período dos últimos 10 anos, a eficiência das polícias caiu muito. Só vocês terem uma ideia, no Brasil até 2009 existiam mais de 150 mil homicídios não investigados. É o que o Conselho Nacional do Ministério Público definiu. 150 mil homicídios, olha o que eu estou falando. Até 2009, existiam 150 mil homicídios no Brasil ocorridos, não investigados, sem autoria identificada. E que houve uma ordem, a polícia do Brasil, investiguem. Olha aí bem. Morosidade, o tempo que a justiça leva para dar resposta. O sistema prisional, né, no caos que está todo mundo aí, com situações cada vez mais calamitosas. Percebe, então, que ao lado dessa sociedade civil, desses movimentos sociais enfraquecidos, o poder público, o Estado brasileiro, da polícia, da justiça, da lei, também se enfraqueceu muito. Ou seja, isso na prática significa o quê, meus amigos? Impunidade. É o que todo mundo fala nas entrevistas, não é, Fernando? Essa é a fala comum. E geralmente as pessoas não dão muita importância a isso, acham que é todo mundo, qualquer sociedade, as pessoas acham que existe impunidade, é normal. Não é normal. Não é normal as pessoas do Brasil o tempo inteiro estar falando, eu não acredito na justiça, eu não acredito na lei, eu não acredito na... Isso não é normal. Isso é um mau sinal.